Olá, boa noite. Como vocês estão? Eu estou super animada aqui. Opa, tinha que estar meio exagerado, sim. Boa noite, Daiane, Marta, Michele. Muito feliz de receber cada um de vocês aqui. Oi, Gláucia. E aí, estão animados para a live de hoje, gente? Eu tô super animada porque é um tema tão legal e tão atual. A Roberta entrou. Então hoje a gente vai falar na nossa live sobre a ansiedade. Nesses tempos de quarentena, né? Principalmente para a mulher que tá tentando engravidar. Boa noite, Roberta. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. Muito bom estar aqui com você. Obrigada. Eu que agradeço. Tô colocando aqui o tema pra gente deixar Uhum, fixado aqui. tá joia. Tema especial hoje, hein? Nós vamos juntar duas questões muito importantes. Especialíssimo. Fixar, É, pronto. muito bom. Roberta, fala pra gente um pouquinho do que você faz. É tanta coisa. Pois é, eu tenho uma formação bem multidisciplinar e aí eu acabei focando esses conhecimentos principalmente na ansiedade. Então, primeiro como naturopata, depois acupunturista e hipnoterapeuta. Mas Ai, no que final da história, o foco é ajudar as pessoas a ficarem melhor, integrando corpo e mente, né? sim, E é assim o só resultado aumenta tende a ser bom. a quantidade de ferramentas, né, pra gente chegar no nosso objetivo. Exatamente, exatamente. Maravilhoso. E especialmente para cuidar da ansiedade, isso é importante porque ela sempre vai refletir nos dois aspectos, que aliás são três que eu costumo dizer, que é na mente, no corpo e também nas emoções. Né? Então a Sim, gente tem que atacar por todos os lados para realmente ter um resultado assim efetivo, que é o que todo mundo quer, né? com certeza, né? E hoje em dia a ansiedade está por todos os lados, né? É, Quando eu te convidei para fazer essa live, foi porque eu recebi vários contatos de várias pacientes minhas falando sobre o desafio que estava sendo fazer essa pausa, né? Até ontem eu fiz um post que eu falei que é a pausa dentro da pausa, né? Que a mulher que está Sim. tentando engravidar, ela já vive nessa pausa, né? Ela deixa de fazer várias coisas, na verdade, busca um estilo de vida mais saudável, mas tem algumas coisas que ela deixa de fazer. Então, às vezes, consumir uma bebida num casamento, né? Se priva de algumas coisas, e aí ela já tá fazendo tudo isso e de repente vem a quarentena e falam para ela, olha, agora não é o momento de você engravidar, né? Por conta de todo um sistema de saúde que talvez não dê conta. E aí ela tem que fazer essa pausa dentro da pausa, né? Uhum. E, e aí a ansiedade vem. A Sim. ansiedade vem, a preocupação e a sensação de estar desperdiçando a oportunidade, né? Uhum, exatamente. Eu penso que, assim, de uma forma geral, a tentante já tem a ansiedade como companhia. Porque toda vez que a gente está na vida diante de uma situação de incertezas, a tendência é que a ansiedade apareça, né? Só para dar uma contextualizada, porque todo mundo fala assim, é meio normal as pessoas dizerem, eu tenho ansiedade. Mas pouco se sabe, na verdade, sobre a ansiedade. Então, eu vou só dar uma contextualizada para conectar o porquê que isso acontece com a tentante, tá? Com certeza, vamos lá. Então, assim, o que que acontece? A ansiedade, ela faz parte do ser humano, ela está dentro do nosso sistema de proteção. É um sisteminha de alerta que a gente tem aqui, que quando a gente está diante de uma situação normalmente desconhecida, ou uma situação que seja até conhecida, mas se assemelha a uma experiência que você viveu em algum momento que foi negativa, então esse sisteminha de alerta ele é acionado. Para quê? Para te proteger.
porque o cérebro ele é programado para proteger, que a gente sobreviva, né? Com certeza. Então, se tem alguma coisa que ameaça a sobrevivência, ele vai ativar esse sisteminha de alerta. E normalmente coisas desconhecidas ele não sabe, será que é perigoso ou não para a sobrevivência? Então ele ativa, na dúvida ele ativa, né? E a tentante está nesse universo do desconhecido, tudo é muito novo, então tá ali ativado o tempo todo. Quer dizer, normalmente passam dúvidas assim na mente, né? E aí você vai confirmando para mim. Mas normalmente é assim, será que eu vou conseguir? Quanto tempo será que eu vou precisar? Né? Será que eu vou ter dinheiro para isso se for uma pessoa que esteja tendo que fazer um tratamento, né? Então, são muitas dúvidas e muitas incertezas. E aí já fica super ativado esse sisteminha. Aí ela achou um certo ponto de conforto dentro desse processo, estava um pouquinho mais estável e, de repente, algo que ela não controla, e nós mulheres somos muito controladoras, Sim. né? Então, algo que ela não controla, parece que é essa pausa, vamos dizer, obrigatória, que atrapalha os planos de certa forma, né? E aí, essa ansiedade tende a aumentar muito realmente. Pode até chegar num estado de bastante desequilíbrio, descontrole, e no final isso joga contra a própria mulher. Porque, como a gente sabe, a ansiedade crônica gera um estresse muito grande no corpo e isso vai contra tudo que estava sendo feito, como você falou, até às vezes algumas privações alimentares, né, tendo alguns cuidados de rotina e tudo, todo aquele esforço vai por água abaixo quando esse estresse fica muito alto e isso Com tudo dá uma certeza. bagunçada, né? Com certeza. É assim, a gente não sabe o que é pior, né? Se é esse estresse todo que já é constante, ou se essa segunda pausa, né? Então, assim, tudo isso vai gerando uma bola de neve. E eu acho que é por isso que é importante a gente falar sobre isso, para a gente poder acessar mesmo essas sensações e esses sentimentos e conseguir ter uma atitude sobre eles, né? Eu acho que isso que é muito importante. A gente reconhecer, em primeiro lugar, e depois criar ferramentas para minimizar ou diminuir, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes, assim, não falando da ansiedade, né? Mas crônica. Mas, assim, a ansiedade não é uma coisa que tem cura e nem deve ter, né? Como você disse mesmo, né? É uma coisa fisiológica. O que a gente precisa é saber lidar com ela, né? Sim, e dá para assumir o controle, né? Porque se a gente não assume o controle, a gente fica vítima da ansiedade, ou seja, vítima da nossa própria mente, Sim. né? Entender como isso funciona, para num segundo momento descobrir algumas técnicas que contribuem, vai ajudar para assumir o controle. Então, assim, eu vou ter o instinto da ansiedade, mas eu vou assumir o controle e vou voltar mais rápido. Quer ver? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu gosto de explicar com a caneta que eu acho que ajuda visualmente, para quem é mais visual. É assim, vamos imaginar que a caneta retinha é o nosso estado de equilíbrio, é quando a gente está, ok, equilibradinha. Aí eu começo a ficar um pouco ansiosa, aí vem essa história de quarentena, eu fico mais ansiosa. Eu vou saindo do meu eixo, do meu equilíbrio. Isso é normal? É normal. Agora, se eu permanecer fora desse eixo, aí começa, além do que a gente falou aqui, de atrapalhar o funcionamento do corpo, que não vai ajudar com a fertilidade, vai começar a mexer também com a sua percepção de realidade, você já não tem mais clareza das coisas, tem dificuldade de ter foco, vai atrapalhar um monte de coisa. Então, o que é o diferencial? Sair do eixo vai? Vai, mas é o tempo que você leva para voltar para o eixo. E quando você conhece algumas ferramentas, essa volta para o eixo é muito mais fácil e muito mais rápida. E aí ela não vai afetar o seu processo como tentante. Não vai chegar a um ponto de desestabilizar o seu organismo. Exatamente. Então, é isso que é importante, é assumir o controle para evitar que você seja refém dela, né? A gente está aqui nesse propósito de ajudar as mulheres que querem engravidar a ter ferramentas, a saber como sair disso, mas o primeiro ponto é elas aceitarem, acreditarem que é possível controlar sim a sua ansiedade. Sim, eu acho que isso é o mais importante mesmo, né? Eu me lembro, eu sempre tive muita ansiedade e eu me lembro do dia que eu acordei e achei que, na verdade, assim, a minha percepção foi que
a minha ansiedade estava controlada. Eu me lembro da sensação, eu falei, gente, é assim que vive. Não é, Que alívio! não é, olha, eu não tô com pressa, né? Porque a minha se refletia muito na pressa, né? Eu acordava no meu Uhum. horário e tava com pressa, mesmo se eu não me atrasasse. Então, É, assim, eu acordei depois que eu comecei a fazer acupuntura, né? Comecei a cuidar de mim, fazer terapia, mil uhum. coisas. E aí acordei sem ansiedade e aquilo foi uma coisa surpreendente. Então, É, assim, eu não sabia que era possível. Eu achava que todo uhum. mundo estava naquele nível de pensamento super acelerado, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né? E aí eu falei, "Gente, não tô com pressa." E você percebe a sensação, né? A diferença do estado É, emocional. Né? Então é sem por isso que dúvida. sempre bato na tecla, gente, vamos criar a ferramenta, vamos é, se você tem essa ferramenta para acessar no momento, você consegue exatamente fazer isso, reduzir seu tempo de exposição à ansiedade, né? Uhum. E Exato. consegue retornar ao seu eixo, né? Então eu acho isso É, tremendamente importante, né? é. Eu também já tive nessa situação, Aline, assim, na verdade, o meu foco nisso tudo é porque eu também, obviamente, já tive uma ansiedade bem crônica, mas felizmente isso já faz bastante tempo. Então, às vezes, até resgatar um pouco dessa lembrança corporal é estranho para mim. Quando eventualmente eu tenho uma sensação, é estranho, eu falo, o que que é isso? Sabe? Mas assim, só para as pessoas verem como é super normal. Para mim, pegava muito na parte digestiva. Então, eu cheguei a ter gastrite, uma gastrite bem severa, mas isso tudo antes de eu conhecer o que a gente conhece hoje em dia, né, de terapias naturais que se pode fazer para contribuir com a ansiedade. Então, nessa minha vida passada, como eu brinco, eu também era muito acelerada, tinha isso me trouxe essa gastrite crônica. E o que me fez começar esse caminho de consciência é porque eu nunca fui muito adepta de remédio e nem de médico, essas coisas. E aí, na época, eu estava com sintomas bem agudos, tive que ir ao médico, né? Então, o primeiro passo foi assim: ah, você vai fazer ajuste na alimentação, se não melhorar, você volta, e a gente vai fazer endoscopia. Para mim, de jeito nenhum eu ia fazer uma endoscopia, pensar em tomar um negócio que eu ia dormir, enfiar um caninho dentro de mim. Tá definido já, tô boa. Falei, não, não, não vou fazer isso. Só que eu pensei, poxa, eu podia buscar alguma outra referência. E aí é até curioso, assim, eu tive na minha infância a sorte de ter pais muito conscientes que tratavam tudo à base de chá e homeopatia. E aí, só que a gente teve isso na infância e o lugar que a gente frequentava, que fazia essas receitas, vendia tal, a homeopatia, eles não funcionavam mais. Era uma clínica bem legal, assim. E aí, mas também nunca precisei muito de remédio. Mas nessa fase, o que que eu fiz? Eu falei, puxa, eu vou procurar, né, um homeopata, quem sabe? Aí eu encontrei uma médica que era gastro e homeopata. Falei, perfeito, é o que eu preciso. E aí fui lá na consulta e ela me começou a me fazer perguntas muito diferentes, sabe? Como é a relação com seus pais, como você lida com as situações. Eu falei, nossa, né? Que jeito interessante de olhar para o corpo. E aí ela falou assim comigo, ela não me proibiu de comer nada, mas ela disse assim, olha, eu lembro muito dessa frase que me marcou. Ela disse assim, você observa os alimentos e vê o que te faz bem, porque o corpo ele sabe. Então, tem gente que vai comer mamão e não vai se sentir bem, tem gente que vai. Então, você observa o que não te faz bem, vai evitando, né? Aí, em paralelo, comecei o tratamento com ela e assim fui me conscientizando. Aí fui me interessando mais ainda por esse mundo é, que é chamado de terapias alternativas, mas que eu considero como terapias integrativas, né? Que é o nome correto. Não é uma alternativa, ela se integra, né? E para muitas questões ela é suficiente para resolver, assim como a acupuntura, por exemplo, associação de florais, terapia. Quando a gente vai usando esses recursos, a gente consegue ótimos resultados, né? Com E certeza. aí foi indo o meu caminho até que eu comecei, inclusive, a estudar o que eu faço hoje, com o que eu trabalho hoje. Mas eu estou contextualizando isso porque também as pessoas, às vezes, nem imaginam todos os sintomas que o corpo pode estar indicando de que você está numa ansiedade aguda, está achando que é só uma ansiedadezinha normal, é só minha cabeça acelerada. A cabeça acelerada é só uma das coisas e isso não é o principal. Sim. São vários outros sintomas aí
Se você achar adequado, a gente vai citando aqui Não, eu alguns. quero muito. Tava no meu plano de perguntar quais são os sintomas da ansiedade, porque uma vez eu li um post e citava tantos, e eu falei, gente, as pessoas precisam saber disso. Então eu acho que é excelente você citar o sim. Tá, eu vou dizer aqui alguns. Acho que citar todos é até impossível, são muitos Acho mesmo, que sabe? sim. Mas vou falar dos principais, que as pessoas vão conseguir reconhecer mais fácil, né? Então, o primeiro, sem dúvida, é aquela palpitação. Coração que acelera do nada. Às vezes, você acha que tá tudo bem, você tá ali vendo TV e daqui a pouco seu coração dá aquela acelerada. É comum, quando isso começa a acontecer com frequência, as pessoas irem ao médico pensando que estão com um problema cardíaco. E aí vai lá, faz exame e tudo. Não, não é nada, você está com um quadro de ansiedade. Ou simplesmente te dizem não é nada, porque é mais comum no primeiro momento falar não é nada. Só, gente, como? Coração acelerou, tô com dificuldade de respirar, sensação de que vou morrer. Quem já está naquele estado mais agudo, muitas vezes relata isso, nossa, sensação de que eu vou morrer. E não é nada, você vai no médico, não é nada, né? Esses sintomas físicos são os mais característicos. Aí da parte mental, além da cabeça acelerada, isso todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Isso é democrático. Agora, o problema é quando isso começa a interferir. Então, por exemplo, começa a dificultar para dormir, seja adormecer, dificuldade para começar a dormir, ou se até dorme, tem gente que fala, não, eu durmo bem, capoto. Mas aí acorda várias vezes à noite, aquele sono picadinho que acorda, desperta e fica pensando nas coisas que tem para fazer, na conta para pagar, na lista do mercado e tem dificuldade de aprofundar e ter uma noite completa de sono, que inclusive é muito importante para a fertilidade, né, Aline? Com certeza. Eu sempre bato nessa tecla do sono e eu falo que é a parte que as pessoas menos valorizam. Mas é uma coisa que é fundamental, né? A gente restaurar o nosso yin durante a noite para no dia seguinte ter fôlego, né? Para gastar. Senão a gente vai gastando da nossa reserva e aí a gente vai se desgastando mesmo, né? Aquela energia que a gente tinha para durar uma vida inteira, essa vida vai ficando mais encurtada, né? Porque quando a gente fala de fertilidade, na verdade a gente está falando de longevidade, né? Fertilidade é uma consequência. E aí a gente vai se desgastando cada vez mais e a falta de sono é um fato, né? Isso já está muito bem documentado em todas as medicinas, a ayurvédica, medicina chinesa, medicina ocidental, isso daí já é um fato. E uma pena que Sim. seja tão pouco valorizado. Exatamente. E que na visão da medicina chinesa desgasta, como você falou, a nossa bateria reserva, que é fundamental para a fertilidade, para uma boa fecundação, até para a qualidade, né, do embrião. Então, o sono, ele é fundamental. E aí, só a dica assim, se você deita e capota, seu sono não tá bom, como você acha que tá, né? As pessoas que estão aqui acompanhando. E se você dorme e acorda muito, também não tá bom. Então, precisa corrigir. E esse é um dos pontos fundamentais. E, inclusive, é uma questão que se pode cuidar, né? Agora, essa pausa na pausa, como você falou, é um bom momento. Então, se a gente muda o foco, o olhar, puxa, eu tô perdendo tempo. Troca isso por, eu ganhei um tempo para investir com mais foco na minha saúde e no meu equilíbrio. Sim. Vou fazer ajustes que eu não estava conseguindo fazer antes, porque minha cabeça estava acelerada, minha agenda muito cheia, né? Vou dar mais atenção à alimentação, vou dar mais atenção ao sono e a todas as recomendações para ganhar tempo, para quando eu for passar pelo processo de um tratamento ou mesmo uma gestação por via normal, né, padrão, que eu consiga ter mais facilidade nesse processo, né? E mais qualidade, né? Porque acima de tudo, não é só engravidar, é conseguir ter uma gestação de qualidade, de saúde, né? Exatamente. Acho que são pontos para Hoje eu pensar. estava lendo num livro de uma autora que é super conhecida na medicina chinesa, no ramo de fertilidade, e ela dizia assim, né, que isso é uma pergunta que sempre surge no consultório. Ai, mas fulano fumava não sei quantos maços de cigarro por dia, a esposa dele engravidou. Mas ciclana bebe e todo final de semana toma cerveja, não sei o que, e não teve problema para engravidar. Ela é ela, você é você, e além do mais, né? Qual é a qualidade
da energia que esses pais estão passando para o seu filho. Você não quer passar para o seu filho um cacareco. Você quer passar o melhor de si, né? Quando você tem um filho, você olha para ele e você quer que ele seja muito saudável. Você quer que ele tenha uma vida longa e próspera, que ele não tenha nenhuma questão de problema de saúde. E a gente sabe que o consumo de várias coisas tem uma série de exposições ambientais que a gente pode controlar para conseguir ter uma qualidade maior, né? De um embrião de maior qualidade. E esses são fatos, né? Então é muito importante isso, a gente se conscientizar, olhar para esse tempo de pausa como um tempo de pré-concepção. Não só do ponto de vista assim, eu vou fazer isso aqui antes de engravidar, mas isso tem que ser um projeto de vida. Isso. Um projeto de vida, né? Hoje em dia a gente já fala de preparar, né, para que as meninas decidam se querem engravidar ou não a partir da infância. Nós, como pais, temos essa responsabilidade, né? Os nossos pais tiveram essa responsabilidade com a gente, né? Então, na alimentação, qualidade de atividade, tudo isso faz diferença, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente aproveitar essa pausa para criar essa qualidade, né? Esse Jing de qualidade que a gente quer passar para os nossos filhos, né? O Jing na medicina chinesa é essa energia ancestral, né? O que a gente chama de a genética, mas é muito mais do que isso, né? É muito mais, porque você entrega a sua energia para o seu filho e depois outras coisas vão sendo construídas durante a gestação e durante o amadurecimento dessa criança. Mas aquele Jing, aquela coisa que você entrega naquele momento, tá na sua mão. E isso é muito bom. Isso é muito bom, porque se está na sua mão, você pode controlar. Exato, exatamente. Que, aliás, é um foco, né, para a gente mudar o olhar nessa fase aí que traz muita ansiedade, que é você estar na tentativa de engravidar e, de repente, ter tido uma pausa nesse momento. Ou não, pode ser que tenha gente que não tenha feito pausa, né? Mas, enfim, essa fase da tentante, ela é uma fase que a gente tem que focar muito naquilo que controla. Eu não tenho, diante dessa quarentena, como controlar quando que vai voltar à normalidade os atendimentos de médicos, hospitais, quando que eu vou poder ter realmente uma estrutura. Mas eu posso controlar qual a minha atitude neste momento, o que cabe a mim. O que cabe a mim são as minhas escolhas. O que é que eu vou comer, como eu vou comer, em que quantidade, né? E basicamente tem, obviamente, principalmente para quem está nesse olhar mais da fertilidade, existem alimentos específicos, a Aline, inclusive, sempre cita muitos aqui. Falou do azuki, né, recentemente, do feijão. Tem alimentos específicos, mas, de maneira geral, se a gente usar a regra de que abrir menos pacotinho e descascar mais, já ajuda muito, porque isso já vai te levar a consumir mais alimentos naturais e menos industrializado. Já é um passo importante. Com certeza. E é que tudo fica mais fácil com a força do hábito. Então, começar isso nesse momento que você tem mais tranquilidade para conseguir comprar, para conseguir descascar, para conseguir cozinhar. Então, vai gerar um hábito que pós-quarentena já vai estar mais internalizado. E o nosso cérebro é muito assim, ele resiste a toda novidade. De primeira, tudo que dá trabalho ele não quer. Porque vai gastar energia, porque gastar energia significa ameaçar a sobrevivência. Então ele não quer isso. Mas, ele é bem preguiçoso, né? Tudo que a gente vai implantar que é novável. Hoje meu marido falou, coloca, porque o meu liquidificador tinha quebrado, né? Ele falou, coloca no chão, porque é pra gente bater, pra não ter perigo de estourar. Eu falei, não, isso vai dar muito trabalho. Meu cérebro resistiu bravamente. Mas mudança, imagina enorme, né? Assim. Exatamente, uma pequena, que nem estratégia para não comer doce, só para você guardar lá no armário mais distante, você vai diminuir o consumo, você vai ficar com preguiça de levantar do sofá e ali buscar. Agora, se estiver do lado, vai comer. Pronto. Né? Vai comer. E açúcar é uma coisa a ser evitada, tanto para a imunidade, que é um fato importante nesse momento, quanto para a fertilidade, né? Mas, indo nessa linha aí da preguiça, né? Você insistindo no hábito, fazendo aquilo quase como uma obrigação diária, mas fazendo e repetindo isso por alguns dias, já começa a ficar mais fácil. A partir de 3 dias já começa a ficar mais fácil, tem menos resistência da mente. E com 21 dias seguidos,
as pesquisas aí mostram que tudo que a gente faz 21 dias seguidos se torna realmente um hábito, a gente condiciona. Então, vamos aproveitar aí 21 dias, é o que temos pela frente, mais ou menos, né? Com Para certeza. condicionar esses novos hábitos aí, porque vão contribuir com a fertilidade, com o processo da tentante. Eu falo para as Então, minhas pacientes assim, comam e ajam como se vocês já estivessem grávidas. perfeito. Porque é neste momento que eu vejo assim, que elas realmente fazem as mudanças, né? Eu tenho pacientes que ficaram comigo, estão comigo, né? Engravidaram, passaram por todo o processo de tentar engravidar, engravidaram e agora são gestantes. E aí tem coisas que eu falava, olha, tenta colocar isso na sua dieta, né? Tenta aumentar o número de horas de sono. E aí, no momento que elas ficam grávidas, elas, nossa, consegui dormir 8 horas, estou fazendo tal coisa. Então, assim, se motivem como se isso já fosse uma realidade, né? Visualizem mesmo, Sim, né? O seu corpo sim. gestando, você abrindo esse espaço, né? Pro bebê chegar na vida de vocês, né? Então, eu acho que isso faz muita É. diferença, né, Roberta? Faz sim. É fundamental, né? Aquela história, Aline. O cérebro, se a gente está fazendo, por exemplo, se eu estou me imaginando grávida, olha que loucura, hein? Se eu estou me imaginando grávida, se eu de fato estou grávida, no momento que eu estou ali visualizando, eu estou ativando as mesmas partes cerebrais. E essas partes cerebrais que eu ativo vão mandar uma informação para o meu corpo. Então, a visualização é poderosíssima, inclusive no processo de tentante. Eu acho fundamental, quando a gente vai fazer esse processo, cuidar dos três aspectos. A parte física, sem dúvida, a acupuntura é fundamental para equilibrar o organismo. As fórmulas magistrais chinesas também vão ajudar muito, né, a rapidamente fazer um movimento interno no corpo. Isso vai refletir no físico, mas vai contribuir também com a parte emocional, já que está tudo conectado. Mas e a parte mental? Também é muito importante cuidar disso. Quais são as crenças que se tem em relação a ficar grávida? Porque o nosso cérebro ele tem ali duas partezinhas principais. Uma que é o racional, que é quando eu digo assim, eu quero engravidar. A outra é o subconsciente, que não é tão racional, mas é quem manda na parada. Se nessa areazinha aí tiver uma informação lá negativa e que seja forte, de que engravidar não é algo bom, e isso pode vir muito em função das histórias que eu vivenciei, inclusive indo longe, assim, é, como foi o meu próprio parto, como foi a minha gestação, né, quando a minha mãe estava grávida, isso tudo vai deixando informações, é a pastinha gestação, puxa lá a pastinha gestação e vê quais referências você tem disso. Até um bom momento para fazer isso nessa pausa. Essa reflexão e às vezes uma conversa com a mãe, isso enriquece muito. Mãe, como foi sua gestação? O como você se sentiu durante essa gestação? Elas às vezes têm um pouquinho de dificuldade de dizer, principalmente se ela for dizer para você, puxa, na hora foi difícil porque me pegou de surpresa. Mas toda essa informação vai te fazer você se conhecer melhor, entender o que tem nessa pastinha aqui de gestação dentro da sua mente. Porque essas referências, se tiverem sido muito intensas, se eu tive uma gestação complicada, um parto complicado, que eu quase morri naquele parto, toda essa situação pode deixar ali no meu subconsciente uma mensagem negativa que vai agir contra. Então, o meu racional quer, eu estou me cuidando, estou indo na Aline fazer acupuntura, estou tomando fórmula magistral, estou fazendo terapia, mas eu tenho essas referências aqui, ó, bloqueando. Então, toda hora eu subo alguns degraus e desço alguns. Então, é importante esse cuidado integral, corpo, mente e emoção. E, de repente, é mais uma ideia aí, nessa fase que está de pausa, com um pouquinho mais de tempo, busca conhecer a sua história, como foi a sua gestação, a relação da sua mãe com essa gestação, como foi o teu parto. E a partir dessa informação, você pode muitas coisas resolver sozinho e talvez algumas precise de um suporte, né? Através de uma terapia mais profunda ou de uma hipnose, por exemplo, para corrigir essas informações e desbloquear. É como assim, vou tirar os bloqueios. Aí depois disso, faço os ajustes aí de alimentação, vou lá na Aline e faço acupuntura, sigo as recomendações, a chance é maior de dar certo. Então veja como a pausa pode ser muito útil também. Com certeza, né? Eu acho que existem dois modos de ver, né? A pausa, né? Como realmente um buraco que você
poxa vida, isso aqui veio para atrapalhar a minha vida, né? Veio para atrapalhar meus planos, ou pode ser visto como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de crescimento. E eu acho que, no geral, Roberta, essa tem sido a visão, né? Das mulheres, né? Uhum. Eu deixei a caixinha de perguntas abertas no meu, nos meus stories e várias mulheres me falaram: olha, eu tô aproveitando esse momento, eu tô deixando fluir, né? Que bom. Eu tô aproveitando para melhorar a minha relação comigo mesma, né? Várias mulheres falaram isso. Algumas, claro, falaram: olha, eu tive que parar o meu tratamento, eu tava no meio de uma FIV, né? Isso aconteceu também com pacientes minhas que te deixaram o ciclo, tiveram que abandonar, já estavam tomando medicação e o médico achou por bem parar. Teve outros que fizeram até a coleta, mas aí não podiam implantar. Enfim, gente, eu estava esperando isso desde o ano passado, né? Ia fazer esse mês, enfim. Muita gente teve que adiar os planos. Mas eu acho que é importante a gente ver isso exatamente assim, né? Como uma oportunidade de fazer tanta coisa legal. E essa de Uhum. rever, né, o passado, de visitar os lugares onde a gente já foi e as sensações que isso provoca na gente, eu acho que isso é um presente mesmo, né? Uhum. Até porque eu sinto que as relações estão mais estreitas na quarentena, né? É mais fácil você É. acessar as pessoas, porque tá todo Uhum. mundo assim muito frágil e a fragilidade é uma coisa que te deixa mais aberta. É, desmonta, né? Os muros são. Vulnerável, né? A vulnerabilidade te deixa mais É, aberta. sem dúvida, é isso mesmo. E o que você está dizendo aí de aproveitar positivamente, maravilha, que bom saber que elas têm aproveitado. Você sabe, eu tenho um caso de uma paciente que acho interessante a gente citar. Ela tinha uma urgência, né? Por causa daquela história do tá correndo contra o tempo, tá fazendo tratamento de fertilização, então, nossa, eu preciso logo, era para ser dezembro, aí foi janeiro, e cada hora ia acontecendo alguma coisa. Mas ao se conscientizar de que o que ela está fazendo agora, como você bem disse aí, é uma pré-gestação, entendendo que o quanto ela se cuida agora, o quanto ela investir nela como um todo, em corpo, mente, emoção, vai ajudar tanto para conseguir efetivar essa gestação, quanto para ter uma gestação tranquila, saudável, para ter um bebê saudável, porque o negócio pega lá na frente, quando o bebê nasce. Será que ele vai nascer com saúde, com o pulmão funcionando legal? Será que vai ser uma criança muito doente? Então, o que você está fazendo agora nessa pré-gestação vai definir tudo isso. E ao ir se conscientizando destes aspectos, ela foi relaxando. Ela foi relaxando e aí fazendo tratamento, né? Todo completinho, fazendo as suas adaptações na alimentação, cuidando mais do sono. Nossa, mas mudou de um jeito que agora, quando teve a história da quarentena, também já estava com agendada, né, a transferência, aí teve que dar uma pausa. Aí, conversando com ela esses dias, ela falou: nossa, eu tô tão feliz, sabe? Eu tô com tanto muco agora, eu tô percebendo meu corpo mais saudável, né? Esse autoconhecimento, essa autoobservação. Tô com a minha mente mais tranquila, tô menos ansiosa. Então, ela tá tranquila de saber que vai acontecer. Porque às vezes vai chegando uma certa idade, a mulher fica com muito pânico de será que eu ainda tenho tempo, né? Um medo de uma menopausa precoce, por exemplo. Só que quando está tendo esses cuidados, fazendo acupuntura, usando as fórmulas magistrais, associando a alimentação correta, o sono correto, o que acontece? O corpo vai se regulando e isso prolonga o processo, né? Não vai evitar esse desgaste excessivo que poderia gerar, por exemplo, uma menopausa precoce, né? Então, com isso, você vendo, é o caso dela, eu sinto que é isso, ela tá vendo o corpo dela ainda com potência, com fertilidade. E isso está deixando ela muito feliz. E essa química que ela libera no corpo dela, essa química, assim, os hormônios que são estimulados no corpo dela, quando ela sente essa felicidade, esse prazer de ver o corpo dela funcionando direitinho, só contribui para quando ela for fazer a transferência. Vai tornar isso muito melhor, né? Então, aqui, ó, tem uma pessoa que está perguntando aqui, a gente pode daqui a pouquinho responder. Tá? Quando a menopausa precoce com 35 anos, né? Já está. Mas é isso, assim, é procurar olhar para esse momento como realmente uma oportunidade, investir nisso tudo, porque é lá na frente que vai vir o resultado, não é só na fecundação, é lá na frente, quando seu bebê nascer. E olha, eu diria que é muito mais longe do que isso.
É muito mais longe do Também, que isso. também. A medicina chinesa fala que a gente tem que ter um espaço entre um filho e outro, né? Eu tive um ano só de Uhum. diferença entre os meus filhos. E o meu segundo filho tinha uma questão pulmonar, assim, que era muito latente. E foi até isso que me fez buscar acupuntura. E, e eu não percebi isso bem no início, né? Então, assim, o Jing, a energia que eu dei para ele naquele momento não era ideal, porque eu tinha acabado de nutrir um outro bebê, tinha acabado de ter passado por uma outra gestação e logo engravidei novamente. Então, assim, o que eu vejo é que às vezes você não é, o bebê nasceu super bem, sabe? Tava ótimo, mas eu vejo que ao longo do tempo tem coisas que a gente consegue perceber que eu acho que foi devido a isso, né? Então, Uhum. a qualidade do Jing, a qualidade da energia que você dá para o seu filho faz toda a diferença. Eu acho que a gente tem que ser sincero nisso, sabe? Para mim, Sim, isso faz diferença porque eu vejo isso acontecendo na minha vida, né? sim, com Então, certeza. isso faz toda a diferença. E é um ponto que a medicina convencional não fala muito, né? Não. Não tem esse olhar, porque não é uma medicina de prevenção, de investir na saúde, né? É diferente do olhar da medicina chinesa. Então, ah, ter essa consciência vai ajudar exatamente o que você falou, a também não ter problema lá na frente, porque isso vai para a vida toda, né? Vai para a vida toda, não tem jeito. É claro que os pais fazem sempre o melhor que eles podem, que eles querem. E E o isso que a sempre gente tem vai disponível no momento, né? Não me ter sinto disponível. culpada, mas eu É, tenho consciência de que, assim, bom, ser assim eu preciso cuidar mais. exatamente. Mas o conhecimento te dá essa oportunidade, né? Enquanto eu Sim. não sei, é assim, é aquela história, a bênção da ignorância. Quando eu não sei a informação, tá tudo bem. Agora, a partir do momento que eu sei, eu passo a ter responsabilidade sobre isso. E se eu fizer isso com muito amor e dedicação, eu vou gerar um futuro melhor para os meus filhos, né? E aí acho que só eu perdi um pouquinho a linha do raciocínio, eu queria só reforçar uma coisinha aqui. Quando a gente estava falando então da mente visualizar a mesma coisa, se você está ativando as mesmas partes do teu corpo quando você se imagina gestante ou quando você já está, isso vai contribuir para o seu corpo estar propenso à gestação. Então, inserir exercícios de visualização são muito úteis. A gente pode depois, no final da nossa conversa, fazer aqui uma práticazinha de respiração que vai ajudar a reduzir essa ansiedade e fazer essa projeção aí também, Já que vai ser quero. legal. Vamos fazer. É, você vamos responder Eu acho aqui? que a O que você gente pode acha? responder essas perguntas. Tá bem complexa, que o pessoal tá pegando pesado, né? É, bom, sobre a questão da menopausa precoce, o meu ponto de vista é assim, Rayane. É o seguinte, você pode ir numa acupunturista especializado para que ele possa fazer um diagnóstico do teu corpo na visão da medicina chinesa para ver em que grau está isso, né? O quão complicado está isso. São visões diferentes e caminhos diferentes para lidar em relação à medicina convencional e muitas vezes eficaz. Então, às vezes você está num princípio, numa pré-menopausa, isso pode ser corrigido através da acupuntura, associar com as fórmulas magistrais chinesas, é um caminho para pelo menos reduzir a velocidade do que pode estar acontecendo com o teu corpo. Então, essa é a minha sugestão. Você tem mais alguma questão aí que você acha que pode ser sugerida, Aline? Eu acredito que é exatamente isso, né? A gente buscar, a partir do momento que você tem esse diagnóstico, né? Que você reconhece que isso existe, você percebe mudanças no seu corpo que te levam a realmente ter certeza disso, porque já tive várias pacientes que, ai, nossa, me falaram que eu tenho baixa reserva ovariana, de isso e de aquilo, e depois fazendo novamente os exames e buscando outros profissionais, fechamos que não estava, ainda tínhamos tempo e fôlego e muita coisa aconteceu. Uhum. Então, eu acho que primeiro isso, é você ter um diagnóstico acertado mesmo, para até conseguir fazer pelas dosagens hormonais. Do ponto de vista da medicina chinesa, concordo plenamente com a Roberta. A gente precisa de um diagnóstico acertado para que nada do que a gente fizer seja de mais ou de menos. A medicina chinesa é yang, né? Em suma, assim, né? Então, quando a gente tem um desequilíbrio do yang, uma deficiência desse yang, a gente vai ter muito frio. E aí, então, eu vou dar calor para essa paciente. Só que o calor tem que ser na quantidade certa, porque o calor demais, ele lesa. Então,
Por isso que é importante você buscar alguém para te acompanhar, te olhar de perto e conseguir fazer essa dosagem de tudo que vai acontecendo. Porque a gente pode dar dicas aqui de chá, eu posso te falar de forma genérica, mas isso não necessariamente vai te levar ao objetivo que você está buscando. Quando a Uhum. gente faz o específico, a chance de dar certo é muito maior. Sim, sim. Porque senão fica muito paliativo, vai amenizar um pouquinho, mas num caso de menopausa é preciso uma ação mais intensiva, né? Se for de fato. E aí, com o tratamento personalizado, vai ter um resultado mais efetivo, né? Então seria realmente um caminho importante aí a ser seguido. Muito bem. O que mais? Nossa, tem um monte de perguntas aqui. Deixa eu Que ver, bom, isso vamos é lá. ótimo, isso é ótimo. Vamos lá. Aqui tem uma pergunta que eu acho muito interessante. Como fica o Jing de um bebê que nasce por FIV? Uhum. A gente ainda não tem um conceito fechado sobre isso, até porque depende muito da qualidade do Jing dos pais. O que a gente percebe é que às vezes esses bebês têm uma tendência maior a desenvolver alergias, condições respiratórias. Então, há uma crença de que tem algum desequilíbrio no sistema imune que tem tudo a ver com o Jing. Então, é isso que a gente tem de informação da medicina e o link com a medicina chinesa que a gente pode fazer. Você tem alguma outra informação, Roberta? Não, é isso mesmo. Agora, de qualquer maneira, a fertilização ela é feita de forma, vamos dizer, sintética, né? Mas a coleta, o material que veio é a condição que está o corpo naquele momento, do pai e da mãe, né? Então, se os pais vieram se cuidando com consciência, fazendo os ajustes necessários para poder ter uma qualidade boa dessa energia, principalmente do rim, a tendência é que não vai influenciar tanto, Exato. porque o material, né, a base veio boa. Não tem Exato. jeito, assim, é para quem é tentante, é para quem quer ter imunidade boa neste momento de pandemia, é para quem quer ter vida longa com saúde. Cuidar, gente, da nossa saúde é fundamental, Com né? certeza. E não é nada muito mirabolante, não. É basicamente comer bem, ter uma ótima noite de sono dentro dos horários adequados, praticar atividade física e estar com o emocional legal, assim, com a mente e as emoções alinhadinhas, se organizando, podendo fazer acupuntura com recorrência, melhor ainda, porque dá uma combatida nos efeitos de estresse naturais do estilo de vida atual. Mas basicamente cuidando disso tudo e da ansiedade, que é o tema aqui que a gente está abordando hoje, seu corpo ele vai estar estável. O que eu gosto de dizer, Aline, é assim, esse corpo que a gente tem, ele é uma máquina muito perfeita. Ele foi feito para ter saúde, para ter equilíbrio. Ele não foi feito para adoecer, para ter infertilidade. Não, ele foi feito para ser perfeito. O que acontece é que a gente foi adotando um estilo de vida tão fora do natural, do fisiológico, que foi bagunçando tudo. Ainda assim, é uma máquina tão perfeita que ela vai toda hora se regenerando. Vai pegando um fôlegozinho, foi lá, passou o fim de semana na praia, ufa, dá uma recuperada, regula. Só que fica nesse sobe e desce, né? Então, se a gente consegue tornar esse sobe e desce algo mais estável, tendo alguns cuidados, a máquina volta a ficar perfeita. E é isso que a gente vê. Às vezes uma mulher que achava que estava numa pré-menopausa, alguma coisa assim, vai regulando o emocional, e até ia dizer isso também no caso da menopausa, o emocional pega muito também, com essa relação com o feminino, com as crenças que ela tem. Regula lá o organismo, de repente é o que eu te falei da minha paciente, ela começa a ver um monte de muco, nossa, que tá incrível, meu corpo tá redondinho, meu ciclo tá ótimo, tal. O corpo volta, ele tem uma capacidade de regeneração incrível. E o que eu admiro muito na medicina chinesa, admiro demais mesmo, é esse grau profundo de conhecimento, tão antigo, né? Mais de 5 mil anos, mas um conhecimento tão rico do corpo humano dessa forma integrada, e que com algumas pequenas ações e estímulos a gente faz essa máquina voltar a funcionar Pro perfeitamente. eixo. Pro eixo. É muito lindo, né? É muito lindo. É uma oportunidade mesmo ver um paciente quando ele se equilibra assim, né? É lógico que o equilíbrio nunca é perfeito, mas a gente tem que chegar o mais próximo disso possível, né? Então, é a mesma história da caneta lá.
vão vir momentos de ansiedade, a nossa caneta vai lá para cima, e aí a gente tem que tentar regular cada vez mais no centro, né? Buscar o centro mesmo. Uhum. E isso vai muito da nossa capacidade de, por exemplo, ter ferramentas como meditação, ter ferramentas que nos conectem com a nossa respiração, porque isso traz a gente para o centro, né? A gente tem aqui o Zonti, né? Que é um Ti que a gente produz no peito e ele ajuda muito a gente, ele controla o Ti do corpo inteiro. Então, assim, quando a gente controla o Ti, a energia que a gente respira, a gente consegue aliviar a tensão do corpo inteiro, né? Até uma das coisas que você falou, né? Que a pessoa às vezes tá muito nervosa, precisa fazer coisas de que gosta, né? Uma das coisas que é excelente é filme de comédia. Vai assistir Uhum. filme de comédia, gente. Isso libera o ti do fígado. Então você tá muito estressada, tá muito nervosa. Pode ser aquele mais pastelão lá que você quiser. Escolhe um e vai, né? É, Busca essa é, alegria. A alegria, ela organiza mesmo o nosso corpo. uhum. Inclusive a mente também, né, se organiza a partir disso. Que a Marlene citou a yoga, sim, a yoga também é excelente, é uma atividade que conecta muito esses três aspectos que a gente está dizendo, do corpo, da mente e das emoções, né, e usa muito a respiração como caminho para isso. É uma prática milenar, maravilhosa também, um caminho muito bom. E o que você falou aí da alegria alta, né? Ela faz esse balanço com o hormônio do estresse. Então, o hormônio do estresse está alto pelo estilo de vida, no que você ri, tem leveza, você dá aquela equilibrada. Isso vai ajudar o corpo a funcionar melhor. Ou mesmo a ansiedade, né? Não tem ansiedade que resista a uma boa risada. É A verdade. ansiedade, né? Porque aí você vem para o presente, você está aqui consumida na diversão, aquela preocupação se esvazia, aquele estado de alerta. Às Então é um vezes, quando caminho muito bom. você tá no trabalho ou tá fazendo alguma coisa e você tá nervosa, tá irritada porque, sei lá, X coisas aconteceram, o carro quebrou, a entrega que você tava esperando não chegou, qualquer coisa. Aí chega alguém, faz uma piadinha com você, aí você fala, nossa, acabou, você nem lembra mais, né? Do estresse. É, Então não é? é Ou faz acessar essa um. felicidade que é inata, né? O ser Eu humano lembrei nasce com aqui. isso. Eu lembrei aqui, Aline, desculpe. Eu lembrei aqui até de citar o seguinte: agora nessa fase de quarentena, fazer um encontro virtual com as amigas, igual a gente fez outro dia, é tão Maravilhoso. bom, tão bom. No Sim, final do dia você tá ali um pouco estressado, trabalhou, fez muitas coisas, do que você dá risada, conversa de outros assuntos com as amigas. Nossa, isso traz leveza, isso é muito importante. A gente não precisa perder isso na pausa. A gente só precisa adaptar a forma de fazer. Não vai dar para encontrar amiga ali no café, mas dá para fazer esse café online aqui e se divertir também, né? Aproveitar as ferramentas para claro. isso. Claro. E até oportuniza isso, né? Que nem eu, a Roberta, né? A Ana, a gente tá em lugares diferentes, né? A Dali em estados diferentes, mas a gente se aproximou mais na quarentena do que a gente antes, porque agora a gente prioriza isso, né? É o que Sim, não é que eu não tinha tempo, é que eu não priorizava e agora isso tá na minha prioridade, porque eu quero me conectar. Eu quero exatamente. estar entre vocês, né? Eu quero É, estar com as minhas amigas, com os meus familiares. Tem muita coisa acontecendo, né? Minha família, minha família é espírita e a gente tem realizado reuniões toda terça-feira, a família inteira online, uma coisa que nunca tinha acontecido. olha que legal. Então, assim, é na pausa que também vem a oportunidade, né? Então, é muito do que a gente estava Uhum. falando. Poxa, eu sempre quis fazer isso, vou começar agora. Sim, com certeza. É isso mesmo. Só comentando aqui, ó, a Rayane comentou aqui do processo dela, que ela vem fazendo o tratamento. Bom, a minha opinião é o seguinte, Rayane, assim, é difícil a gente avaliar o trabalho de um outro profissional e sem conhecer você, sem ter avaliado você, mas eu acho que você tem que sentir no seu coração, se você sente que está um bom profissional, que está fazendo tudo da melhor forma, confia no processo. Às vezes leva um tempinho a mais mesmo, não é todo mundo que vai ter um equilíbrio rápido. E tempo é muito relativo, o tempo tem muito a ver com o seu estado mental. Se você está conseguindo viver o presente, o agora, suas emoções estão ok, o tempo passa de um jeito. Se você está muito ansiosa, desejando demais, né, conseguir engravidar, isso é normalmente o que acontece quando a mulher decide.
dificulta um pouquinho o corpo entrar no eixo. Então, realmente confia na profissional que você está tendo acompanhamento. E se você também sentir que não está sendo legal, né, nada impede de você buscar um outro caminho. Mas confia, acho que é difícil a gente julgar, né, sem conhecer. Não Com vai, não é um certeza, isso é caminho muito legal, não. complicado. Até porque a gente não sabe, né? E ela diz aqui, ó, após 3 meses regulou alguma coisa. Então, assim, ela teve um resultado, né? Não É, necessariamente vai ser eu falo que gestação é a cereja do bolo. Às vezes você faz aquele bolo com aquele recheio, aquela cobertura, mas o pessoal, a gente só vê, só que tá esperando a cereja, né? A uhum, gente tem que observar todo o trabalho que está sendo feito por você, né? Independente do profissional. Mas assim, ver quais os ganhos você está tendo nessa caminhada, né? Porque se a uhum, gente for deixar para comemorar só a gestação, fica muito penoso. Então, o que a gente tem que comemorar? A gente vai comemorar que fez muco, a gente vai comemorar que menstruou, a menstruação está regulada, a gente vai comemorar que não tem coágulo na menstruação, a gente vai comemorar que a TPM foi leve, a gente comemora que não teve cólica cólica menstrual. menstrual. Então, assim, a gente vai comemorando o que a gente vai conseguindo. Porque isso é incrível, isso é demais. Você ter um ganho na sua saúde porque você fez algo que ninguém foi lá te dar uma pílula e te falou: olha, vai ser assim, isso vai funcionar para o seu corpo. Não, mas foi porque você foi atrás, você criou esse caminho. Valoriza também o seu trabalho, né? Com certeza. Faz a gente sentir orgulho da nossa própria história. E eu acho que isso é É, fundamental. A gente tem que essa inspiração, essa vontade tem que vir de dentro, uhum, né? De a gente exato. buscar ir além. Então, eu acho que isso é muito importante, valorizar também as Os coisas que você tem pequenos feito. ganhos, né? Exatamente. Aqui tá me perguntando a Monique, porque ela sente muito frio. Monique, foi na hora que eu estava falando de yin e yang. É exatamente Uhum. isso, Monique. Quando você tem muito frio, quer dizer que você é provável que tem uma deficiência de yang. E aí teria que fazer um contrabalanceamento aí com um acupunturista, alguém que possa te falar melhor. Até porque tem que ver muitos outros aspectos além de frio e calor. É, isso aí. Eu acho que a gente pode fazer aquela visualização. Dá tempo? Vamos. Vamos tentar fazer tempo. Ah, passou muito rápido, tá louco. Passou, gente. Tá parecendo reunião de amiga. É verdade. Bom, então vamos lá, gente. Eu vou sugerir aqui a gente fazer uma prática um pouquinho curta, mas que vai já trazer uma sensação boa nessa quarentena aí, para melhorar o astral ou para intensificar o que já tá bom. Então, o convite é para a gente fechar os olhos um pouquinho, mas principalmente fazer isso com a coluna retinha e os pés apoiados no chão. Isso vai ancorar o seu corpo, a tua energia. E ao deixar sua coluna reta, você ativa o seu sistema nervoso de uma forma diferente. Então faz isso, fecha os olhos, coluna retinha, os pés apoiados. E vamos agora conectar com o corpo, com o nosso interior, a nossa casinha interior. Enche bem aí a sua barriga de ar, procura levar o ar lá para ela e esvazia devagarzinho. Eu sugiro você colocar uma das mãos lá embaixo do seu abdômen, bem na região do baixo ventre, é a região do seu útero. E a outra mão, coloca no peito, conecta com a morada do seu eu interior, da sua alma. E respirando bem profundo, vamos tentar deixar essa respiração cada vez mais lenta. E você vai percebendo que quanto mais respira, mais fácil fica tornar essa respiração lenta, porque você vai se conectando com o teu corpo. E quanto mais respira, mais o teu corpo relaxa agora. Mais você vai sentindo o teu coração, os movimentos do teu coração, os batimentos dele. Perceba, sinta na sua mão os batimentos do seu coração. E da mesma forma, você pode intencionar sentir o seu útero. A intenção já vale. Intencione sentir o seu útero e se conectar a ele. Coração e útero estão extremamente conectados e essa conexão favorece a fertilidade. Então vai respirando, sentindo o toque de cada uma das mãos no seu corpo, intencionando sentir o teu coração e o teu útero.
Respirando profundamente, você pode, nesse momento, agradecer. Agradecer o seu coração por ele funcionar perfeitamente. Sem ele, nada mais funcionaria no seu corpo. Quando foi a última vez que você agradeceu o seu corpo? Agradeça o seu coração por ele distribuir perfeitamente o sangue por todo o corpo, bombear esse sangue. E também agradeça o seu útero, esse órgão perfeito que permite você dar a vida, que permite você ter uma energia única, que é a energia da mulher, uma energia cheia de intuição, criatividade, leveza. Se está faltando um pouquinho disso no seu dia a dia, procura inserir mais. E agradecer o seu útero é a primeira forma de se conectar a essa energia. Então vai respirando e você pode agora imaginar nessa mão que está tocando o seu abdômen, uma cor dourada. Imagine como se acendesse aí agora uma luz dourada, bem intensa, que vai adentrar o seu corpo e encher o seu útero com essa cor dourada, que você pode imaginar como pequenos pontinhos brilhantes dourados, quase uma purpurina, que vai levando energia vital para o teu útero, para que ele funcione cada vez melhor. E agora, numa respiração bem profunda, você pode dizer: eu agradeço pelo meu corpo funcionar perfeitamente. O meu útero é perfeito, o meu coração é perfeito. E eu agradeço pelo meu corpo funcionar perfeitamente. E aí, para finalizar, eu convido vocês a dizerem o mantra junto comigo. Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Você pode trazer agora a sua imagem de você grávida, ou se você não está nesse momento desejando engravidar, visualize o seu corpo perfeito, funcionando perfeitamente. Mas se você está nesse momento desejando a sua gestação, visualize o seu corpo perfeito com uma gestação. Talvez você possa ver aí uma barriga linda, ter a sensação como se fosse bebê dentro do seu abdômen. E aí você, pela última vez, vai dizer junto comigo: eu entrego, confio, aceito e agradeço. Respira bem profundo para integrar essa energia no seu corpo. E vai devagarzinho aí abrindo seus olhos. Muito bom! Muito legal! Que delícia, né? Se Bom, deixasse, não eu é? ficava. Se a gente tivesse tempinho a mais, a gente esticava, mas acho que deu para conectar um pouquinho aí de Com uma forma certeza. bem positiva. E a sugestão é que todas façam isso diariamente. Tem esse momento de dar uma respirada, conecta com o teu corpo, coração, seu útero, agradece o teu corpo. Não importa se ele está no estágio que você gostaria, mas diga que ele já está perfeito. Porque quando a gente diz, a tendência é que as células trabalhem para isso, para se tornarem perfeitas. Ai, muito obrigada, Roberta. Nossa, Imagina! que delícia. Que leve, né? Foi uma live Que bom! leve, né? Que delícia. Foi! Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo seu convite, foi um grande prazer estar aqui com você. Eu quero só aproveitar, se você me dá licença, e dizer para as pessoas que quiserem dar uma olhadinha no meu Instagram, semana que vem eu vou realizar uma semana detox da ansiedade, para ajudar a aprofundar esses conhecimentos em relação à ansiedade e ajudar a realmente dar um detox na ansiedade no corpo. Lá tem o link para quem quiser participar, se inscrever, é um evento online e gratuito. Ah, muito obrigada. Tenho certeza que muita gente vai aparecer por lá. Tá Gratidão, bom. Roberta. Gratidão, Até a Aline. Muito próxima. obrigada, viu? Até mais. Até.